Eu aceitei esse convite por uma questão muito pessoal, e vocês vão entender por quê. Eu não ia abrir falando isso, mas não tem como não falar. Eu venho de uma família suburbana, nasci no subúrbio, em Vitória, no Espírito Santo. Meus pais tinham muita cultura, muito inteligentes, mas não tinham dinheiro. Então, a primeira coisa que minha mãe dizia o tempo inteiro, era que nós deveríamos fazer um esporte. Isso era uma coisa na cabeça da minha mãe que não tinha outra. Então, ela dizia, por meio do esporte e da arte que a gente consegue existir bem socialmente. Então, na minha família, todo mundo tinha que fazer um esporte. Eu entrei na escola aos 6 anos de idade, e não aos 7, como era normal. Por isso, aos 16, eu fiz vestibular e passei no vestibular. Mas, com 6 anos de idade, eu entrei para um grupo que participou do JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, e é na modalidade folclore. E eu fazia dança. E só que um ano depois eu já fazia ginástica de solo, que não era ginástica olímpica, era ginástica de solo, né? E eu, durante 6 anos, 7 anos da minha vida, eu treinava 4 horas por dia, com 6 anos de idade. Eu saía todo dia, às vezes uma vez ou outra a gente não... Obrigada. A gente não iria para o treino, né? Mas eu devo a minha vida ao esporte, eu devo a minha vida, muito novinha, eu cresci com isso, eu e todos os meus irmãos, todos fizeram universidade, todos estudaram, e todos tiveram uma vida financeira 5, 6 vezes melhor do que meus pais. Né? E depois a gente sustentou esses pais. Então, isso veio de algumas coisas importantes, que são, antes de tudo, no meu caso, o amor pela disciplina. Amor pela disciplina. Não era uma disciplina imposta, era uma disciplina alegre, era uma disciplina bonita. E nós também nos apaixonamos pela competição, a competição com ética. Então, aprendemos a disciplina com amor e a competição com ética. E isso eu acho fundamental, de qualquer maneira, no esporte. Mas eu estou falando isso, mas, de fato, eu vou falar de uma outra perspectiva. Eu falei isso apenas como um depoimento. O que eu venho falar aqui para vocês é um pouco mais duro, um pouco mais drástico, mais necessário. Nós precisamos, e vocês vão entender por quê, fazer com que a educação esportiva, fazer com que o exercício da presença, do corpo, a relação com o corpo, cresça nas escolas. Nós precisamos de muito mais esporte corpo na escola. E eu vou explicar para vocês por quê. É drástica a nossa situação. Nós somos pessoas, desde a história da civilização, e eu discuto isso, dizendo dos meus livros, que o que a gente vive hoje é o que eu chamo de abismo civilizatório. Nós estamos num beco, num buraco, nós caímos num buraco, que vai passar. E eu vou explicar isso para vocês. É um abismo mesmo. E esse abismo que está nos engolindo a todos, vocês sabem disso, com relação a retrocesso de direitos humanos, né, retrocesso em relação a todas as conquistas sociais, de desigualdade social, a direitos, enfim. A gente vive um retrocesso no mundo inteiro, um acirramento do ódio, da violência, enfim. Isso tudo é grave, né? Destruição ambiental, o retorno de tudo isso é o buraco que a gente vive. Só que o buraco que a gente vive é a passagem de um mundo que era considerado real para um mundo que é considerado virtual. Quando a gente fala de real, a gente fala de corpo, a gente fala de presença. Quando a gente fala de virtual, a gente fala de imagens e signos e sons. É esse abismo que nós estamos passando. É o abismo do corpo que nós estamos passando. Antes de continuar, eu digo para vocês que eu tenho uma visão positiva disso. Eu vou falar de coisas difíceis, mas tenho uma visão positiva, quero dizer, acho que isso vai passar. Mas o fato é que nós temos uma sociedade medicada e doente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a doença mais incapacitante do século XXI. A depressão, se eu for contar a história disso para vocês, e eu conto isso nos meus livros, né? Se a gente pensar de um modo mais amplo, a gente vai entender que pessoas são diferentes umas das outras. Umas lidam bem com a vida social humana e com a troca, e outras não lidam bem. Mas isso não é doença, isso é diferença. Então, a gente deveria entender que somos diferentes, mas não. Em função de uma indústria química, farmacêutica muito potente, estão adoecendo nossa vida, estão nos afastando do corpo de tal modo que hoje, quando você sente tremor no seu corpo, quando você sente suor nas suas mãos, quando você sente variações afetivas muito grandes, você procura logo uma medicação. Nós desconhecemos atualmente os nossos movimentos corporais mínimos,
mínimos, nós chamamos de doença. A qualquer variação, a gente não entende que pode ser alegria e não sofrimento. Alegria é algo excessivo e que nos desestrutura muito. Se você não souber identificar um movimento intenso de transformação, você vai chamar isso de doença. Nós chamamos de doença a angústia. Angústia dói, angústia incomoda muito, mas a angústia é um impulso para nos levar adiante. Angústia, sabe o que significa angústia? É quando você tem muitos movimentos corporais sem nome. Como você não nomeia, você fica angustiado. É dolorido, sim, mas é uma dor que existe porque a sua alma, o seu psiquismo está rasgando para caber mais mundo, mais contradição. A nosso contorno psíquico é uma coisa que cresce, expande, e cada vez que a gente tem uma expansão psíquica, a gente é tomado por um movimento de angústia, e angústia é corporal. Angústia fecha a glote, angústia aperta o peito e dói o peito. Você acha que está tendo um ataque cardíaco, não é angústia. Angústia é física. Nós estamos matando a potência dos nossos movimentos afirmativos porque nós desconhecemos absolutamente o nosso corpo. Tem uma frase, e isso não é novo nem é produto da internet, tem uma frase que eu uso há mais de 20 anos, e a gente não tinha internet nessa época, nem muito menos um mundo virtualizado, que é: nós somos uma cabeça obesa arrastando um corpo raquítico. Inclusive, achei há pouco tempo, e publiquei na minha rede social, uma imagem, um escultor fez isso lindamente, que é uma cabeça enorme, deitada, e a pessoa não consegue levantar, porque o corpo é tão fininho, que não consegue arrastar aquela cabeça, né? Então, nós nos tornamos seres virtualizados, que pensam excessivamente, e que não comparam, não relacionam esse pensamento com a presença física, né, com o exercício físico. Nós não apenas somos uma sociedade deprimida, não, que é grave a situação da depressão no mundo, e depressão, como eu disse, algumas pessoas sofrem mesmo de depressão, mas no quadro que a gente tem hoje, eu arriscaria que 10% é deprimido, ou seja, tem uma dificuldade, muitas vezes, orgânica, química, né? A depressão existe, a depressão mata uma pessoa, mas a maior parte do que a gente chama deprimido é incapacidade de se relacionar com a vida, com a troca que existe cotidiana, física de vida para um corpo. Mas não é só isso. O suicídio é a segunda causa de morte de jovens em todo o mundo. Infelizmente, no Brasil, não. É a terceira. Porque a segunda é homicídio. Só que o homicídio de jovens no Brasil, ele é 88% de jovens negros. Olhem o mapa da violência. O de 2017 era 88. Parece que diminuiu um pouco, mas pouca coisa. Quer dizer, você pode dizer que 80%, pelo menos, dos jovens assassinados no Brasil são negros. É o extermínio da juventude negra. Mas, além desses dados horrorosos, a gente tem mais um, que é o mais grave. E foi ele que me fez vir aqui, antes de tudo, e aceitar esse convite, e foi ele que fez escrever meu último livro, que se chama Nietzsche Hoje, sobre os desafios da vida contemporânea. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o suicídio de crianças cresceu 40% no Brasil em 10 anos, segundo o mapa oficial da violência de 2017. O suicídio de crianças é um fenômeno. Quanto menor a idade, maior o índice. Claro, porque como não havia suicídio de crianças de 8, e a gente está começando a ter o suicídio de crianças de 8, o índice é muito alto, exponencialmente. Isso que eu estou falando para vocês, ele é um índice oficial. Agora, calcula que cerca de 60% das tentativas de suicídio infantis não se realizam, porque as crianças são pequenas e elas não conseguem fazer esse suicídio. Então, a tentativa é imensa, mas ainda não terminamos o nosso problema. A automutilação é um fenômeno, é uma moda no mundo inteiro. Tanto em crianças de periferia, quanto em crianças de classe A. As crianças de periferia eu já acompanho nos congressos de educação que eu participo no Brasil inteiro, que é isso que eu faço basicamente com educação fundamental, mais do que médio, de ensino médio. Mas, acompanhando a escola do meu filho, que estuda numa escola cara, Zona Sul do Rio de Janeiro, já é a segunda escola que eu acompanho isso, quando você reúne os amigos dele, que são crianças, assim, 10, 12 crianças que circulam meu filho numa festa de aniversário, ou os pais junto,
e eu toco nesse assunto, as pessoas, é verdade, isso passou pelo meu filho. As pessoas falam como se fosse abóbora, banana, chuchu, sabe? Fala, né? Eu vi mesmo, isso passou, mas meu filho andou se cortando. Isso é um fenômeno em qualquer classe social. Quando você vê o suicídio crescendo na classe C, na classe D, é porque ali ele é notificado. Mas a classe A não notifica suicídio porque a família tem vergonha. Mas sim, na classe A e B também o índice de suicídio e automutilação é muito grande. Quando você vê o índice de automutilação enorme, a maioria dos psicólogos diz, não, eles fazem, psicólogos não, desculpa, a maioria dos comentários por que esses meninos estão querendo sofrer? Por que eles estão provocando sofrimento no seu corpo, cortando o seu corpo? E o mais grave, vocês vão entender o que eu vou dizer. Eles não se cortam para sofrer. Eles se cortam para sentir. Eles querem sentir qualquer coisa. Então, eu vou falar uma letra da Alice Ruiz, gravada pelo Arnaldo Antunes. Todo mundo sente isso. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem pavor, não vai dar mais para chorar nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha, por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta com tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Automutilar-se é para ganhar presença, é para lembrar que tem corpo, é para se libertar da cadeia lógica de pensamento que leva essas crianças à morte. Quando as crianças tentam suicídio, e os jovens principalmente, o que a gente tem percebido é que isso acontece por uma dedução, que é cada vez mais virtualizados. Isso não começou com a internet, eu vou explicar para vocês, mas com a vida cada vez mais virtualizada, cada vez mais sem corpo, os jovens, especialmente, vou falar disso também, cada vez mais sem família presencial, né? As famílias muito distantes, não por culpa da família, mas por culpa da lógica de mercado, de tudo isso que nos obriga e nos impõe, mas as mães e os pais também não estão podendo estar perto dessas crianças. Cada vez mais virtualizado, a vida se torna uma conclusão lógica. Então, você senta e pensa, que porcaria de vida, meus pais não estão aqui, ou minha família não tem dinheiro. Que porcaria de vida, o Brasil está na merda. Desculpe, mas a gente tem que falar alguns palavrões às vezes. O Brasil está na merda. Que porcaria de vida, o meio ambiente está sendo destruído. O ser humano não presta, porque você ouve palavras na rede social e depoimentos horrorosos. Horrorosos. Então, você diz, olha, o ser humano não presta. Então, conclusão, a vida não vale a pena, é melhor morrer. Se essa criança tiver uma experiência de corpo, ela vai ter uma visão completamente diferente. Porque o corpo não tem lógica, o corpo tem vida, que pulsa mesmo na dor, que pulsa mesmo na tristeza. O corpo, a experiência física, é uma experiência que gosta da vida, mas nós não temos experiência de corpo. Nós temos relações humanas hoje com a família, sem vínculo, sem uma relação de confiança. Nós estamos fora dos filhos o tempo inteiro, e quando a gente chega em casa, a gente cobra deles, que tenham tirado nota boa, que tenham ido para a escola, que tenham feito esporte, inclusive, que tenham feito uma atividade física. Mas será que essa cobrança é uma cobrança de vida ou uma cobrança de ordem? Eu faço isso com meu filho, cansei de fazer, até que um dia eu tenho, felizmente, um vínculo muito forte com meu filho, humano, pessoal, e ele falou, mãe, você não pode chegar em casa e estar me cobrando tudo o tempo inteiro. Eu falei, caramba, é minha culpa porque eu estava fora. Então, eu não chego em casa abraçando e beijando. Eu chego em casa falando, fez exercício físico? Tem que fazer ginástica, Davi. E aí, lógico que ele não vai querer fazer, porque isso torna-se um problema nessa relação. Então, nós estamos num momento para vocês entenderem, vou falar de outra maneira ainda, só para fazer essa primeira provocação. Eu escrevi um texto chamado O Poder e as Redes, que está no livro chamado Política, Nós Também Sabemos Fazer. Eu estou discutindo novas estratégias de luta política numa sociedade em rede. Eu discuto a guerra da informação, é isso que eu estou discutindo ali. Agora, a base de tudo que eu discuto, como proposição para essa sociedade que desintegra, né, como proposição mesmo de forma para a gente seguir adiante nesse buraco, ela tem uma síntese, que é: precisamos resgatar o corpo, precisamos a alegria. Ou a gente resgata a alegria, ou nós seremos manipulados politicamente.
Michel Foucault, eu não vou poder contar essa história toda, ela está nos livros, quem se interessar. Michel Foucault é um cara que estudou muito Nietzsche, e Nietzsche é meu autor principal. Antes de tudo, por que Nietzsche? Nietzsche é considerado pessimista, porque Nietzsche é um crítico drástico da racionalidade. E diz, essa racionalidade vai desabar, porque ela é uma contra a natureza. A razão, que a gente chama de homem ou animal racional, é mentira. Nós não somos animais racionais, nós somos animais simbólicos. Nós somos capazes de pensamento, de linguagem e de raciocínio. Raciocínio não é uma boa palavra que vem de razão, mas de inteligência. Agora, a razão é uma forma que foi dada ao nosso pensamento, e a gente é obrigado a ela, porque ela está estruturada na gramática. A razão se estrutura na lógica do discurso gramatical. E o que caracteriza essa forma que o nosso pensamento ganhou? Significa que as emoções não fazem parte do nosso pensamento, porque elas atrapalham, vocês sabem disso. Você está sendo muito emocional, né? Está se desequilibrando, né? Quer dizer que eu não posso me desequilibrar. Eu sou um caos ambulante, desculpe vocês também. A gente levanta de manhã e arrasta um caos, que a gente tem que arrastar para sair. Às vezes é um guindaste que tem que te tirar da cama de manhã. Nós somos seres cheios de vida que nos atravessam. Quer dizer que eu não posso ter desequilíbrio, nem numa conversa. Mas, para ser lógico e buscar a verdade, você tem que afastar os afetos. Isso é uma regra da razão. Isso é uma lei lógico-gramatical do discurso. Você tem outras leis, como, por exemplo, a lei da não contradição. Isso é lei lógico-gramatical, né? Você pode ter uma pessoa, gente, analfabeta, que usa muito mal a língua portuguesa, mas ela tem lógica. Ela não tem vocabulário, mas ela tem lógica. Sabe o que é lógica? Você não pode dizer uma coisa e depois dizer o contrário dela ao mesmo tempo. Você pode falar com a gramática torta, com as palavras, mas qualquer pessoa usa essa lógica. Tem outro princípio, que é uma lei, que é o princípio do terceiro excluído, que diz que eu posso afirmar duas coisas, mas a terceira é proibida por lei gramatical. A primeira, eu estou certa. A segunda, eu posso afirmar, eu não estou certa. Mas eu não posso, logicamente, afirmar que eu estou certa e não estou certa ao mesmo tempo. Mas não há ninguém no mundo que esteja certo sem estar errado de alguma maneira. Não tem um pensamento no mundo que abarque a realidade a ponto de só estar certo. Sabe por quê? Não é por nada, não. É porque a realidade é móvel. Então, quando você acabou de afirmar, o que você afirmou já não existe mais. Em algum ponto do seu discurso, ele se desfaz. Então, a ideia de verdade que impõe a estabilidade do discurso e que, para isso, para impor a estabilidade do discurso, nos tira o corpo e nos leva a morar no pensamento, é essa realidade que se chama virtualização da vida. E isso não precisou de internet nenhuma para existir. Porque nós negamos o corpo, a nossa história inteira. Nós negamos a natureza. Porque quando eu falo corpo, eu não estou falando apenas do meu corpo, eu estou falando do corpo da terra. Nós negamos o corpo da terra, nós negamos a terra, nós usamos agrotóxico, sem comentários, porque nós estamos vivendo hoje. Nós usamos agrotóxico, nós destruímos um rio, porque nós queremos fazer um prédio, né? E depois o rio passa dentro desse prédio. Aconteceu isso no Rio de Janeiro, na última chuva, exatamente no bairro em que eu tenho meu escritório, que é no Horto, perto das montanhas. Alguém muito inteligente, esperto, lá no alto da Lopes Quintas, que tem as grandes casas, falou, não, isso aqui é um corredeirinho, eu vou tirar. Só que era um rio provisório, né? Aquele rio de chuva, era um rio que é enorme, provisório. E a pessoa resolveu construir sua casa, o rio passou pelo lado e entrou em 2 prédios. Vocês viram isso na televisão. O rio, até acabar a água que veio da chuva, o rio passou dentro de uma casa, na sala, e passou num prédio, vocês assistiram dentro da casa de uma senhora que teve para o vizinho. Então, essa relação é uma relação de negação do corpo, do negação da matéria, de negação da vida, e valorização de uma inteligência que separa, que exclui. O último princípio da racionalidade é a ideia de causalidade, que cria uma linha que diz, tudo tem uma origem. Então, você tem que buscar sempre a origem daquela coisa para transformar a origem e aí mudar a situação, né? Só que o princípio de causalidade, eu tenho certeza que vocês não sabem disso, porque meu filho tem 15 anos e até hoje ele estuda o princípio de causalidade na escola. O princípio de causalidade foi quebrado 2 vezes. Não há causalidade. Por que não há? Milhões de coisas causam milhões de coisas. Você não sabe identificar onde tem a causa. Quem primeiro fez isso foi Hume, 1700 e pouco, 1600 e pouco, século XVII.
Ele comprovou filosoficamente que isso não existia. Mas tudo bem, operacionalmente continua existindo. Mas quando surgiu a placa que produz as conexões e a rede, quando a gente fala de circuito integrado em rede, para criar esse sistema em rede que a internet criou, ali não tem princípio de causalidade, porque não tem pirâmide. 1000 coisas se relacionam com 1000 coisas e não tem um pai que organiza. Eu vou explicar também isso um pouquinho, cada núcleo se auto-organiza. Então, essa ordem linear, essa ordem horizontalizada que a internet tem, destruiu essa linha. E o que essa linha faz? Essa linha opõe de um lado o bonito e outros feios, de um lado os brancos e outros pretos, de um lado os ricos e outros pobres. Então, nós achamos natural opor. Hoje eu tenho feito uma crítica à ciência forte. A crítica à ciência que eu faço é uma crítica afirmativa, ou seja, a nossa ciência chegou até aqui, ela precisa expandir, ela precisa sair do seu modelo linear para um modelo complexo, mas não desfazer a ciência, como infelizmente o nosso presidente tem feito, nega qualquer conclusão científica para afirmar o que ele pensa. Infelizmente, isso é bem complicado. Mas eu nego a ciência, não é nego, eu critico a ciência dizendo o modelo científico que construiu uma experiência científica para poder produzir provas, né? Esse modelo elimina muita coisa, né? A ideia de que ou é verdade ou erro, você escolhe as verdades, e o que você chama de erro é aquilo que você às vezes não compreende. Então, o fato é que esse discurso jogou muita coisa no lixo, muitos saberes que vocês do corpo entendem muito bem, que às vezes vêm do Oriente, técnicas corporais, saberes sobre o corpo, que na nossa lógica científica foram abandonados. Então, a gente está discutindo um modelo em rede para a ciência. Mas, quando eu falo isso, todo mundo olha assim, o que você quer, professora? Que volte o domínio da religião? Eu digo, não tem só duas coisas. Não tem só a religião e o misticismo e a ciência que a gente conhece polarizada. Tem muitas maneiras de produzir saber nesse meio, e é esse meio que a gente tem que trabalhar. A gente tem que inserir na nossa vida o E, corpo e alma e pensamento. Não é corpo ou alma, né? Na verdade, eu diria, usando Nietzsche, que só há corpo. Só há corpo. Você pode... você pode ter corpo e não ter pensamento. É impossível, na verdade, porque o pensamento é do corpo. Mas você não pode ter pensamento sem corpo, ok? Não pode ter pensamento sem corpo. Você, para estar vivo, precisa de corpo. Então, a base é o corpo. E é isso que a ciência vai ter que aprender. Qual é o desafio da ciência? É inserir a presença, os afetos e o corpo nos seus métodos, para que a gente possa ampliar, né? Quando a gente fala de educação, por exemplo, não apenas a educação esportiva, porque a educação esportiva tem valores inacreditáveis, eu vou falar deles, além da presença física, você exercita disciplina, ética e uma série de coisas, convivência, infinidade de coisas, o esporte em si, né? Mas nós precisamos que, além do esporte, que o professor de matemática e português façam essas crianças andar na sala, ficarem em pé, façam que elas exercitem. Elas não precisam estudar sentada numa cadeira. A gente não precisa passar a vida inteira ganhando ler, como eu acabo ganhando, né? Porque eu passei minha vida inteira sentada, dor no pescoço. A gente estuda. Por quê? Tem pessoas eu vou nem citar o exemplo, mas que aprenderam, sabe fazer o quê? Escritores, a escrever em pé e andando. Então, você coloca bancos altos na sua casa e coloca o laptop. Então, você escreve aqui, você anda, você escreve em outro lugar, você coloca algo. É inacreditável, porque ninguém suporta mais a disciplina militar de um corpo parado. Por que essas crianças têm que estar paradas enquanto estudam? Por que durante a aula o professor precisa de tanto silêncio? Não precisa, não. Você pode fazer uma aula com barulho, com movimento, com ação. E eu não estou nem falando de educação esportiva, estou falando da aula de matemática. Onde mora o corpo na escola, por favor? Então, esse é o trabalho nosso, sabe? Trazer o corpo, trazer a presença. E o corpo do professor? O professor pode sair se arrastando e não ter nada, chegar lá. Não, professor, vamos entre nós, a gente viu as danças aqui. O professor, para estar em sala, precisa de vida. Hoje uma moça veio falar comigo. Professor, obrigada pela vida que a senhora traz. Eu tenho certeza que o meu discurso, antes de trazer conhecimento, e eu sei que traz, porque é minha especialidade, mas eu trago ânimo, eu trago disposição, porque eu tenho corpo,
porque eu existo. Então, a gente precisa convencer as pessoas de que uma escola, como foi muito bem dito aqui, a gente tem responsabilidade pelos sonhos dessas crianças. Não há sonho sem corpo, não há sonho que se realiza na cabeça. Não é? Sonho da cabeça é delírio, porque quando o sonho ganha corpo, ele ganha realidade, possibilidade de realização. Fora disso, é o que os americanos, a educação americana, infelizmente faz com as crianças, que é colocar na cabeça delas que elas precisam ter sucesso. O que é sucesso, hein? Não consigo entender essa palavra, ela quer dizer o quê? Né? Então, é uma palavra abstrata que leva a uma luta abstrata de uns contra outros. Não é do sucesso que a gente precisa de vida, a gente precisa de troca humana. Eu estava falando para vocês de Michel Foucault. Michel Foucault disse que poder, que é uma coisa que é um modo, eu vou falar do meu jeito provocador, tá? Apenas porque eu acho que é preciso. Não é exatamente assim que o Foucault fala, mas é isso que ele quer dizer. O exercício de poder que a gente... O poder em si é uma coisa afirmativa, né? Essas mulheres dançando aqui com aquele homem no meio foi maravilhoso, aquilo é poder, né? Eles mostraram muito poder. As poderosas e o poderoso naquele meio. Isso é poder, isso é potência, certo? Poder de vida, de se manifestar, de convencer nós todos a ficarmos em pé aplaudindo eles. E isso é poder. Agora, a submissão de uns sobre outros é outra coisa. A submissão de uns sobre outros existe porque nossa sociedade incentiva a covardia. Quem é forte, quem tem corpo, quem gosta da vida, não precisa submeter ninguém para se sentir bem. Agora, quem se sente um nada, que não tem corpo, um covarde, um fraco, ele precisa submeter muita gente para ele se sentir bem. Esse exercício de submissão, que é exercido por meio não da força, mas da fraqueza, esse exercício ele tem algumas formas. A primeira delas é a submissão física, que é o chamado poder repressivo. Poder repressivo é a polícia, poder repressivo é uma corrente que te amarra, poder repressivo é uma bala em cima de você, isso é poder repressivo. Né? O regime militar no Brasil foi altamente repressivo, isso é o repressivo. Mas o Michel Foucault estuda isso e diz... E poderzinho fácil de resolver, sabe? Tem saída para esse poder, você foge dele. Você pode fugir daquela opressão, né? Agora, o segundo poder é muito mais difícil de resolver. Chama-se poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder que, ao invés de pegar você que está grande e te machucar porque você é forte, é um poder que cria você desde pequeno sendo fraco. É um poder que te educa para ser fraco. Chama-se poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder que nos faz, no final das contas, não apenas sermos fracos e não termos vontade de luta, e toda a nossa estrutura social é feita para nos tirar a vida, mas me faz um representante desse poder, que é, eu não só não tenho vida, como eu vigio para que vocês não tenham. Cada vez que você tiver vida, eu vou te criticar. Ih, está desequilibrada, hein? Nossa, mas você, que roupa é essa que você está usando? Então, toda vez que você manifesta potência, alguém vai te vigiar. Então, o final das contas do poder disciplinar é a vigilância do olhar de uns sobre outros. Nós estamos num momento de poder disciplinar tão grande que nós somos pessoas que vivem para agradar outras, que vivem para agradar outras, que vivem para agradar outras. Não tem ninguém no fim. Ninguém fica agradado, ninguém fica satisfeito. Nós somos vigiados o tempo inteiro pelas redes sociais, pela manifestação que a gente coloca aqui, naquilo ali. Tudo isso vai passar, se vocês quiserem me perguntar, já está passando. As crianças estão fazendo passeatas no mundo inteiro. A última foi na Holanda, com 300 crianças na rua, com cartazes dizendo para os pais, saiam do celular, não queremos presente, queremos presença. Venha ver o pôr do sol comigo. Vivemos em grupo, mas somos pós-graduados em solidão. Essas são as frases das crianças. A maioria das que eu falei são brasileiras, de uma escola na Tijuca, que fizeram uma música para os pais. Não tenha dúvida, isso está proliferando no mundo inteiro. Essa geração que hoje tem 10 anos de idade, porque essas que eu falei, todas têm menos de 10, que fizeram essas músicas e tudo isso. Essa geração que hoje tem 10 anos e que é vítima nossa, de nós pais, eles são vítimas da nossa excessiva uso de tela, de internet. Essas crianças querem o mundo, a natureza, elas querem defender a natureza, elas querem comprar um produto orgânico que seja feito por um João que planta a sua própria... Elas podem até
no futuro não serem veganas e comerem ovo, por exemplo, e leite, mas elas sabem que aquele ovo foi feito numa galinha caipira que andava no quintal. Nós estamos saindo dos grandes processos que é da pirâmide para os microprocessos. Eu tenho certeza, e eu sou muito otimista, mas eu trabalho todos os dias para isso, teórica e praticamente, para que no futuro a gente tenha uma nova ordem social, onde muitos micropoderes vão existir, se relacionando uns com os outros, e os grandes poderes serão vítimas desses micropoderes que vão se articulando socialmente. O futuro da economia mundial é desabar cada vez mais de baixo para cima. A gente pode ter caos no mundo daqui a pouco, com a guerra econômica, comercial de americanos, com chineses, com russos, com brasileiros. E vocês não tenham dúvida, vai sobrar para a gente aquilo que o seu vizinho tem, aquilo que a gente está plantando. A gente vai passar por momentos muito difíceis ainda sociais, talvez momentos de caos e violência, de falta de alimento. Porque para mudar, é muito difícil mudar socialmente, mas o que estamos vivendo é positivo. Nós estamos saindo de um movimento, de um modelo excludente, que é polarizado, para um modelo amplo. Aí alguém me pergunta, mas por que a rede social é tão polarizada? Por isso mesmo, porque a rede não é polarizada, a rede que eu digo não é rede social, o modelo de articulação não é polarizado, mas nós somos. Nós somos polarizados. O problema não é a internet, o problema somos nós. Então, nós queremos impor uma polaridade numa rede que não tem. Né? Você pode, na rede, navegar para todos os lados, você pode ter amigos de todos os tipos, em lugares diferentes, porque eles não se encontram. Você pode ter uma posição diferente da dela, e diferente da dele, diferente da dele, em relação à vida, em relação ao esporte, por exemplo, né? A teorias, né? Mas eu posso conviver com todos, porque cada um de vocês é um nicho diferente que eu convivo. Era diferente quando você reunia todo mundo na sua sala, porque podia dar uma briga insuportável, vocês sabem. Fazer festa bem é saber convidar, não sei se vocês sabem disso, né? Quer uma festa boa, pensa muito antes, né? Nas conversas, porque você pode fazer uma festa na sua casa e ser o caos. Porque um odeia o outro e vira um inferno e ninguém tem festa. Dá até para articular, mas é mais difícil. Mas o modelo em rede, você articula milhares de pessoas sem necessariamente que elas batam suas cabeças. Então, a virtualidade tem vantagens, né, que a gente tem que aprender. Mas, enfim, o modelo que a gente está caminhando é mais amplo, é aberto e vai nos possibilitar viver a diferença. Mas nós somos tão polarizados que a gente quer impor essa polaridade na rede social. Mas isso vai passar, a gente vai entrar numa nova ordem e tal. Mas antes de, até vou dar mais uma explicadinha nessa lógica para vocês entenderem, né? Porque, enfim, sobre essa mudança social, mas hoje, especialmente, eu sou otimista e vou mostrar para vocês que é possível. Inclusive, eu vim aqui por isso. Eu venho aqui para convencer vocês num caminho, né? Eu estou aqui para propor vocês uma coisa afirmativa e dizer, venham comigo, porque eu preciso de vocês, todos precisam de vocês. Nós não precisamos mais, eu vou falar isso, é perigoso, vão brigar comigo muito, mas eu vou falar. É quase como se eu dissesse para vocês, mais do que o professor de matemática, nós precisamos de vocês. Mais do que o professor de português, nós precisamos de vocês. Mais do que tudo, nós precisamos de vocês. As crianças, elas estão aprendendo na rede social, sozinha, no tablet. Elas estão aprendendo a ler. Eu tenho uma sobrinha adotiva que nasceu na Bahia, no interior da Bahia, num dos lugares de mais fome no Brasil, naqueles nichos de miséria no sertão. Ela foi adotada porque ela tinha... Minha irmã era médica, era enfermeira, e o conselho tutelar já tinha tirado... Primeiro o conselho tutelar entregou para a enfermagem, porque ela tinha 1 ano e pouco e ela não andava, ela se arrastava com as mãozinhas, e ela tinha a moleirinha aberta por fome, por abandono, e 2 irmãs já tinham morrido antes dela, com os mesmos pais bêbados. Então, o conselho tutelar tirou essa menina e ficou no hospital. Quando não tinha mais o que fazer, minha irmã levou para casa, até encontrar em um lugar, logicamente, que essa criança nunca voltou para casa e tornou... Hoje ela tem 12 anos de idade, Juliana. A Juliana, quando ela chegou, ela não andava, a gente achava que ela era deficiente, que ela tinha dificuldade de motora. E ela não tem nenhuma dificuldade, nada. Ela faz balé, ela dança, ela ama esporte, ela é uma alegria, ela não para um minuto e pula o tempo inteiro. Mas não é só isso. A Juliana aprendeu a ler sozinha, com 4 anos, no tablet. Ela é filha de pais e avós analfabetos. Ela é filha da fome e da miséria. Mas ela tem ânimo que nós ajudamos ela a ganhar.
Então, quando alguém tem ânimo e amor, paixão, você rapidamente aprende. Então, o trabalho que nós fizemos com a Juliana foi trabalho físico, corporal, foi abraçar ela muito e fazer carinho nela, foi fazer com que ela fizesse dança, e ela amou. Então, hoje, as crianças aprendem inglês sozinhas. Um rapaz aqui de São Paulo, eu peguei um táxi vindo de uma palestra, e eu entrei no carro com ele, e a mulher, não entra nesse não, moça que me levou, ele é muito estranho, era um cara com cabelão, negão, todo plano. Eu falei, imagina, eu estou em casa. Aí entrei e, óbvio, comecei a bater papo com um cara maravilhoso, maravilhoso. Ele é de uma favela aqui de São Paulo, que eu não sei o nome. E conversando com ele dizia coisas incríveis, com vocabulário incrível. Eu falei, nossa, onde você estudou isso, cara? Que coisa incrível. Ele falou, não, eu só leio em inglês. Eu falei, caramba, meu inglês é péssimo. E ele falou, não, eu leio muito bem inglês. Eu falei, onde você estudou? Ele falou, em lugar nenhum. Professora, eu venho da favela, você acha que eu tinha dinheiro para estudar inglês? Ele fala e escreve fluentemente. Quem ele é? Ele escreve histórias em quadrinhos, ele está lançando seus livros, é uma pessoa inacreditável. E aprendeu tudo o que sabe, sem terminar o ensino médio. Ele só fez o primeiro ano do ensino médio. E eu tive uma conversa com esse garoto, como eu tenho com um professor de pós-graduação, sobre qualquer tema que a gente discute no Brasil. Isso é a realidade intelectual deles, mas não é a realidade corporal. A realidade intelectual dos nossos jovens é que eles têm ferramentas para ir aonde eles quiserem, sem escola, tá? E eu não sou a favor disso. Pelo contrário, eu quero esses meninos na escola, estudando na escola. Português, matemática, história, geografia. Mas esses meninos, quando são ou se sentem excluídos, eles podem fazer o seu caminho sozinhos. Quantos jovens brasileiros com 12, 15, 18 anos de idade, de escolas públicas, está produzindo hoje inovação? Muitos, infelizmente, os nossos jornais não gostam de publicar isso. Mas nós temos centenas e milhares, porque eu ando o Brasil inteiro e vejo, ganhando concursos internacionais de inovação, saindo das nossas escolas públicas, né? Então, o campo intelectual hoje, gente, ele prolifera, ele é rico, né? Dentro da escola e fora dela. Há um caminho enorme. Essa palestra que eu estou dando aqui está sendo gravada. E ela vai para a rede social. Qualquer pessoa pode ouvir sem estar aqui. Então, o mundo hoje cresce em conhecimento, mas morre em corpo. O corpo é o problema. Imagina que nós temos investimentos em ciência. Por isso que eu implico com a ciência. Não ela inteira, entende? Eu implico porque a ciência precisa expandir. Ela precisa incluir o corpo nos seus processos, né? O corpo leva ao erro, mas nós somos um bando de erro. Não pode errar. Por favor, essa história da verdade é uma dor no coração. Sim, nós somos só erro, gente. A gente acerta às vezes. Então, a gente não pode viver sobre essa égide de uma verdade, sabe? Humilhar quem erra. Se a gente valorizasse os erros das crianças na escola, valorizasse, quero dizer, entendesse, elas aprenderiam mais rápido. Eu sou movida pelos meus erros, eu adoro ver onde eu erro, porque aí eu vejo minha fraqueza. Né? Mas não, o erro é desvalorizado. Então eu pego você que ganhou 10 e te passo de ano, e te valorizo. Espera aí, mas ela está errando, eu quero ver onde ela erra. Porque é esse erro que diz quem ela é, que diz o seu sofrimento, que diz o seu lugar no mundo, mas eu não estou interessada na sua vida, não é? Eu estou interessada na sua nota. Não apenas na sua nota, eu estou interessada em que você reproduza o que eu, como professora, estou dizendo. Porque se você pega o mesmo assunto que eu estou falando aqui, como professora, e usa a rede social para isso, rede social não, usa a internet para isso, e traz um monte de conteúdo novo que eu não dei, eu vou te dar nota baixa. Essa é a realidade. Portanto, nós precisamos inverter essa lógica e entender que nós temos que atuar no momento onde estamos fracos. E nós não temos corpo, não temos presença. Isso leva à depressão. Então, veja só, quando você vê corpo, você vê movimento, certo? Quando você tem um corpo que não vibra, este corpo está deprimido, não é isso? Então, o que é a depressão? É a falta de vibração. O que é a depressão? É a falta de conexão com aquilo que é vida. Vida é sinônimo de intensidade e força. Se faz assim, está morrendo, não é isso?
Tanto que é uma brincadeira que eu faço, que eu estava fazendo essa palestra dizendo, precisamos recuperar a nossa vida, nós terceirizamos a nossa vida. A gente contrata pessoas para fazer tudo para a gente. Então, a gente está ganhando ler, né? Porque o dentista, ele só é dentista. Aí, quando ele volta para casa, ele tem uma pessoa que faz a comida, outra que lava a roupa, ele tem alguém que cuida do seu psiquismo, ele tem um psicólogo, ele tem um fonoaudiólogo que está com problema de fala, ele tem sempre tem um personal que o ajuda na ginástica. Então, o que você faz? Você, na verdade, só é dentista? Você só é advogado e depois você quer ser feliz ainda por cima. Quer ter uma vida boa. Onde você vai conseguir vida boa? Que trocas você estabelece com o seu meio ambiente? Que riscos você corre? Nenhum. Falando isso para provocar. Uma professora levanta a mão no final da palestra e fala, professora, eu quero dizer que eu não concordo com o que a senhora fala. Eu falei, por quê? A senhora está falando isso porque a senhora tem dinheiro. Mas, na verdade, eu que não tenho, a minha única função é ganhar dinheiro para não fazer nada. Eu quero que façam tudo por mim. Por mim, professora, eu ficava parada e faziam tudo por mim. Eu falei, é só você ir para uma UTI. É o lugar melhor se você não quer fazer nada. Nem cocô você tem que fazer. Você fica deitado, aquilo ali já tira, uma sonda tira você. Então, por que fazer tudo por mim? Não é tirar o meu corpo? Não é tirar a minha ação? Por que eu não posso varrer uma casa? Eu tenho uma pessoa que cuida da minha casa, porque eu viajo muito. Mas eu tenho muito prazer, quando eu chegar em casa hoje, depois de 3 dias fora, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar a minha casa toda, eu com a minha mão, tirar as coisas do lugar, sabe, coloco uma música alta, molho planta, tenho animais. A gente perdeu essa relação. Então, esse é o nosso desafio. Segundo Michel Foucault, como eu estava dizendo, depois da sociedade disciplinar, a sociedade disciplinar, ela tem uma frase que diz assim, é mais barato vigiar do que punir. E nós vivemos na vigilância das câmeras, na vigilância constante. Somos seres vigiados. Chegamos até aqui. Mas tem o último poder que ele fala. O momento mais duro de controle social, o momento mais infernal para a gente, vivendo em grupo, é o biopoder. O biopoder é quando o poder não te tira só força de vida, é quando ele te tira vida, literalmente falando. Eu, comentando isso na rede social, uma pessoa me disse assim, professora, pensa bem, esse número de suicídios excessivo tem uma função positiva, vai diminuir a população da Terra, tem gente demais no mundo. É dose. Eu ouvi isso e fui pesquisar sobre o tema, e eu descobri que já tem gente percebendo que o suicídio tem sido estimulado por grupos de extermínio. Explicitamente, vocês lembram aquele garoto em São Paulo que matou a família de policiais e se matou? Eu comentei durante muitos anos na Rádio CBN, né? Eu fazia o Liberdade de Expressão, e nós comentamos aquilo. Um tempo depois, eles reabriram o caso. Sabe por que eles reabriram o caso? Porque eles perceberam que o menino realmente matou a família, ele que dirigiu o carro, ninguém tem dúvida disso. O caso foi reaberto porque aparecia um carro preto, grandão, caro, chique, que enquanto o garoto andava, aparecia uma sombra desse carro, que é um carro estranho para aquela comunidade. Eles viram que poderia, inclusive, ter uma outra pessoa no carro com o garoto. Eles perceberam, ninguém conseguiu provar isso, mas o garoto foi manipulado, possivelmente por facções criminosas, a matar os seus pais e depois se matar. Esse fenômeno, infelizmente, não é único. Aquele garoto no Rio de Janeiro, que entrou na escola, o primeiro caso no Brasil, e matou 12 crianças e se matou, esse garoto tinha um caminho na rede social que ninguém conseguiu refazer. Ele apagou, de uma tal maneira, todos os seus vínculos na rede social, que só uma pessoa muito especializada poderia apagar, e ele não era uma pessoa especializada. Portanto, alguém apagou por ele ou para ele o rastro ali. Esse garoto, vocês se lembram, ele pediu para ser enterrado com todos os ritos de religião muçulmana. Ele pedia para fazer as rezas muçulmanas, ou seja, tinha alguém que não era uma facção criminosa, era um outro tipo de grupo, manipulando essas pessoas pelo computador. Nós temos hoje um índice de suicídio altíssimo, como eu disse para vocês, de jovens. Do outro lado, nós temos a nova guerra no mundo, que é terrorismo. O terrorismo você já é um suicida, então você se mata matando mais gente ao seu redor. Então, nós temos grupos que incentivam os meninos que querem morrer para que eles façam isso de uma maneira perigosa e drástica. No dia que Suzano passou pelo que passou,
A Dark Web, Deep Web, comemorou o herói, porque ele foi preparado ali, ele comprou armas ali, todo esse processo existe. Isso é a nossa realidade. Quando eu aprendi sobre Deep Web, quem me ensinou foi meu filho de 15 anos, deveria ter uns 12. E ele disse, mamãe, você fala de internet, mas você não sabe o que é Deep Web. Eu falei, não tenho ideia. E ele disse, eu vou te mostrar. E ele entrou e me mostrou objetivamente. Eu falei, como você sabe isso? Ele falou, mamãe, é só você colocar no Google como entrar na Deep Web. Agora, o pior, se você coloca, não vem um caminho fácil. Você tem que filtrar, 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 não é isso? Até achar o caminho, é um processo. Portanto, só entra na Deep Web os nossos meninos mais inteligentes, os mais cultos. Vocês estão entendendo o perigo? Esses meninos, para entrar, são meninos inteligentes. E é exatamente ali que há um contágio de outro tipo de coisa. Então, isso é uma realidade que a gente não tem como negar, né? Então, quando a gente pensa em instrumentos para esses meninos, em ferramentas para esses meninos, claro que a inteligência, a capacidade de pensar e criticar isso é fundamental. Mas, quando a gente exercita a presença, quando a gente exercita o corpo, a gente tem outro tipo de visão sobre o mundo. Então, a tese que eu trago aqui para vocês é essa, que está no livro Nietzsche hoje, sobre os desafios da vida contemporânea. Então, como é que eu conto essa história civilizatória? Seria assim. Há 2000 anos atrás, e o que eu vou contar está nesse livro e está no outro que chama A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, a Crise da Razão. Antes de tudo, o livro se chamava O Homem que Sabe. Homem quer dizer humano, mas as meninas feministas brigavam muito comigo, diziam, poxa, que história é essa de homem? E eu respondia, isso é uma regra do discurso, não sou eu que posso mudar, só que, como a realidade mudou, como o mundo mudou, eu posso mudar. Não sou eu que estou mudando, então eu estou assumindo a espécie que sabe e nunca mais vou usar a palavra homem para se referir às mulheres, porque isso é um processo de exclusão, né, daqueles que a gente estava dizendo antes. Enfim, o livro se chama A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, a Crise da Razão, e conta isso. Então, olha só, olha a espécie de fora. Né? Isso é o Nietzsche diz, eu sou psicólogo da cultura. Vamos olhar de fora. Há 2 milhões de anos atrás, tinha uma pedra, e o cara pegou a pedra com ponta e usou como arma. Inteligência. Depois, centenas de milhares de anos, o cara pegou uma pedra e começou a fazer uma ponta na pedra. E essa pedra serviu como arma. Só que, segundo Leroy-Gourhan, um paleoantropólogo, quando você começa a fazer a ponta na pedra, você começa a usar as mãos que anteriormente, em outras espécies, a gente não está numa linha só, isso não é uma linha só, tá? Não é que nós éramos assim, não. São muitas linhas diferentes que vão se transformando, não é linear a coisa. Mas esse ser... Quando começou a usar muito a mão, ele começou a desenvolver a memória. Porque a memória... começou a desenvolver o cérebro, desculpe. O volume cerebral, a maior parte do cérebro é para dar conta da mão. Então, olha só como o corpo é que guia. Foi o exercício da mão que obrigou o cérebro a se tornar mais complexo, e isso deu ao cérebro mais memória, e a memória nos deu conhecimento, e nasce o Homo sapiens, certo? Vou contar antes disso um mito bonito que é legal, que ele usa no livro. Ele diz assim, primeiro tinha uma célula só. Essa célula não sabia mais o que fazer. Aí ela quis crescer, aí ela virou um peixe. O peixe não sabia mais, precisava expandir. Ninguém explica por quê, mas esse peixe queria expandir. Virou anfíbio. Esse anfíbio ninguém entende por quê. Falou, não quero ser anfíbio. E virou réptil. E o réptil falou, eu não quero arrastar o meu ventre no chão, isso é muito humilhante. Ele empurrou e virou quadrúpede. Só que o quadrúpede também não estava satisfeito, que é o universo em expansão, né? Que é a vida como expansão. O quadrúpede não satisfeito empurrou o chão e virou bípede. Agora temos um problema, sobraram as mãos, porque as mãos eram para locomoção, ficaram à toa. As mãos à toa viraram asas e alguns ganharam os céus. E os outros passaram a usar a mão para produzir cultura e chegaram até a fibra óptica. Essa é a realidade. A nossa inteligência nasceu da nossa mão, do nosso gesto. Um corpo que fisicamente não se move, tem uma inteligência comprometida. Comprometida não quer dizer que ele não possa tirar a nota 1 no Enem ou no vestibular, não. Comprometida quer dizer que é uma inteligência burra. Sabe o que é inteligência burra? A que destrói a natureza, por exemplo, né? A inteligência que faz uma coisa incrível, mas destrói ele próprio, né? Não tem isso? O aerosol, né? O aerosol é uma coisa incrível, né? Quem fez isso fez bem pra caramba. Nunca pensou que eu estou tirando o CC, que é uma besteira, e estou destruindo a camada de ozônio. Então, isso é a inteligência burra. A outra é a inteligência que está viva e que lida com o cotidiano. Mas, enfim, essa espécie cresceu.
nós temos, a partir daí, 100 mil anos depois, o nascimento da virtualidade. Primeira revolução da memória foi essa que eu falei. O cérebro cresceu para cuidar da mão. A memória cresceu tanto que ganhou conhecimento. Então, gente, primeiro ponto para a gente entender, a internet tem culpa de nada. A virtualidade é da natureza. Nós somos seres virtuais. Se eu não pensar e não tiver palavra, eu não existo, certo? Bom, só que essa capacidade de memória que eu tenho de virtualidade precisa de ordem. E a primeira ordem que a gente ganhou foi no Egito, uma pirâmide. Um manda e os bestas obedecem, né? Isso é o que dominou o mundo durante muito tempo. Então, tem que organizar, é fato. Se não organizar, é caos. E para organizar, tem que ter um mandando e os outros obedecendo. Isso é o modelo piramidal que nasceu no Egito. Só que na Grécia não era assim, era um campo de forças. Na Grécia todo mundo debatia na praça, não é isso? Aí nasce o outro poder, ó, a fala. Manda quem fala. Então, aquilo que eu falei do Michel Foucault, tem o mando da arma e tem o mando da fala, que controla. Bom, a gente foi na história da humanidade passando por tudo isso, só que no fim, sempre com um modelo piramidal. Um manda e outro obedece. Até que no final do século XIX nasceu a Sociedade do Conhecimento, que é, as sociedades não tinham escola no final do século XIX. Ninguém frequentava a escola, só os ricos. Sabe quando é que os pobres resolveram para a escola? Quando o Marx e o Engels escreveram o Manifesto Comunista. E escreveram para... Isso é história da educação, tá, gente? Isso é história da educação, isso não estou inventando, não. Foi quando escreveram um texto para a classe operária, que era o Manifesto Comunista, que a classe operária disse, eu quero aprender a ler, porque eu quero ler esse texto. Aí houve, na Europa inteira, um movimento de escolarização, e todo mundo quis ir para a escola. Foi isso que moveu. Então, o que aconteceu no início do século XX? A Revolução Russa, que desandou muito, que se transformou em opressão também. Não estou defendendo nada disso. A Revolução Russa levou à opressão grave, a mortes, assassinatos, totalitarismo. Não estou defendendo. Mas o fato é que, no século XX, meus queridos, ninguém tinha dúvida. A inteligência e o conhecimento é uma arma mais poderosa que as outras, porque foi a ideia de cruzar os braços que criou o segundo poder no século XX, que foi o poder da União Soviética, certo? Eles não tinham nada, era um país agrícola, mas por inteligência cruzaram os braços, não trabalhavam e foi acontecendo isso. Ponto. Finalmente, o século XX se caracterizou por um investimento em técnica e não em conhecimento de inteligência, e não em humanidades, e não em literatura, e não em corpo. Os nossos exercícios físicos militarizados, vocês sabem muito bem disso. O que era a educação militarizada, a educação física, né? Então, era militarizar um corpo físico para ele se educar, era militarizar a ação para você aprender a ler e escrever. Você fazia primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto, se você passasse para o segundo ciclo, você não passava, mesmo com nota, tinha que fazer um vestibular. Se chamava admissão. Sabe por quê? Porque não é qualquer um que merece elevar-se no conceito. Isso era fato na educação brasileira e do mundo. Acontece que essa educação, durante o século XX, investiu tanto em técnica e não em humanidades, que chegamos no século XXI, com um enorme desenvolvimento tecnológico, que vocês conhecem muito bem, não precisa comentar, mas com um embotamento humano, moral, social e político. Nós nunca fomos tão imaturos politicamente, tão incapazes de lidar com a frustração, tão incapazes de entender que a vida é um lugar onde a gente sofre, onde a gente luta. Chegamos ao século XX, sabe com o quê? Excesso de cabeça e técnica, crença de que a ciência salva você em tudo, né? Então, se eu tenho dificuldades, é só procurar um médico, não é isso, gente? Um profissional. Tem profissional para tudo, inclusive para arrumar o seu armário, né? Personal armário. Tem isso mesmo, de verdade. Tem profissional para tudo na sua vida, não é isso? Tudo tem um profissional. Só não tem o seguinte, a capacidade de você lidar com você mesmo. Por isso, desconhecemos nossos movimentos corporais e cada vez que tem uma frustraçãozinha, bate a perninha e diz, eu não quero, né? E dá aqueles pitis. Isso nós, os velhos. Porque as crianças, como elas não têm corpo, não têm exercício de presença, elas não batem a perninha, não, elas se matam. Eu estava em Campo Grande, num evento, fui homenageada, o rapaz veio me buscar, diretor de teatro, um cara muito querido, inteligente, tal, me buscou, falou, professora, eu sei do seu tema, que é esse tema, e falou, eu preciso falar com a senhora uma coisa e tal, parou o carro na frente do hotel, e falou, professora, você não sabe o que está me acontecendo, eu sou diretor de teatro,
tem uma cabeça boa. Minha filha chegou para mim com 14 anos e disse: pai, eu estou namorando uma menina. Viviane, aquilo não foi fácil para mim, mesmo convivendo com muitos gays. Eu passei uma noite tentando me localizar. No outro dia de manhã, eu levantei minha filha: está tudo certo. Ela falou que tinha uma namorada. Traz sua namorada aqui, eu quero conhecer. Aí falou com ela das preocupações com ela. Tá. Passa uma semana, a namorada da menina se mata enforcada no armário, no quarto. Aí ele disse: você não tem ideia do sofrimento. Ele disse: o sofrimento que eu tive, maior, eu vou te contar. E nisso ele em prantos, e eu também. E ele disse: você não tem ideia, Viviane, do que é chegar lá com a minha filha e ver o pai da menina gritando, desesperado, e dizendo para mim: não mata a sua filha como eu matei a minha. E eu disse para ele: diga para esse pai que não foi ele que matou a filha. Porque, há muito pouco tempo atrás, quando o seu pai dizia que você não podia ser gay, você saía de casa e mandava ele andar, você ia morar com seus amigos, você quebrava essa regra. Hoje, quando um pai enfrenta um filho, o filho se sente tão impotente que ele tira a sua vida. O conflito entre pais e filhos é natural, sempre existiu. Eu não estou justificando o preconceito do pai, não, é preconceito do pai. Mas o pai pode ter um preconceito e nem por isso matar a sua filha. É completamente diferente. Então, a realidade é que a conclusão lógica sem corpo chega nesse nível. Se essa menina entendesse que a vida da gente existe de qualquer maneira, ela poderia viver com aquilo em casa, ela poderia sair, ela poderia fazer uma confusão, ela poderia criar qualquer coisa, mas ela não se sente capaz disso. A virtualização da vida significa que a nossa cultura é uma contra-natureza e nega a vida. Qual é o desafio nosso hoje? Nosso desafio hoje é, antes de tudo, resgatar essa potência de alegria. Olha só, foi quando a vida foi tirada do nosso corpo, cada vez mais, no século XX, que nós estamos caminhando para uma direita extrema. Nós estamos caminhando para o fim dos direitos humanos, para tudo que a gente conseguiu no mundo. Nós estamos trabalhando para o ódio, nós estamos voltando a falar em Hitler, em nazismo, nós estamos falando em extermínio de pessoas. Tudo isso porque nós estamos trabalhando com a nossa depressão. Último ponto para a gente terminar e completar isso. Veja só, o vazamento de dados do Facebook, que aconteceu há pouco tempo atrás, mostrou que foi feito um teste russo que identifica na internet, nas redes sociais, por meio de imagens e palavras, eles fazem o diagnóstico fazem um perfil seu, íntimo, um perfil psicológico. Então, eles têm vários perfis, sei lá, 500 perfis, 200, não importa, mas eles traçam o perfil. Quanto mais coisas íntimas você publica, mais fácil é fazer o seu perfil. Só que o garoto falou, depois que teve o escândalo, um garoto de cabelo verde que estava na televisão, que vocês viram, ele entregou tudo, ele falou: o que nós buscamos não é apenas o perfil, nós buscamos onde está a ferida de cada um, os medos, as angústias, onde cada um sofre. Por quê? O que o psicólogo mostrou é que, quando você é levado a um grau de sofrimento ainda maior, você é fácil de ser manipulado. Então, é mais ou menos assim que funciona. Você sofre de racismo, você sofre de depressão, você sofre porque o seu cabelo é crespo e mandaram alisar, você sofre porque o seu pai te abandonou e você não teve pai, qualquer coisa eu estou falando. Os computadores, as máquinas, não precisa ninguém atrás, eles monitoram 8 mil, 10 mil, cada máquina, cada modelo dela é assim. Então, eles passam a mandar para você coisas que aumentem o seu sofrimento, seja ele qual for. E aumentam. Quando você está num grau de desequilíbrio muito grande, eu chego para você e digo: compra essa roupa. Foi assim que surgiu a manipulação de dados. Não foi por política. Depois foi o uso político. Em 2008, 2009, 2010, crise econômica, consumo caindo, as crianças com consciência ecológica não queriam mais comprar, consumo no chão. Foi aí que surgiu a fake news. Nós vivemos a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é a guerra de nós contra nós mesmos. O suicídio é a guerra de nós contra nós mesmos. E a manipulação de dados do Facebook, o que ela faz? É fazer com que você seja triste, com que você não acredite na vida. É fazer com que cada um de nós não goste da vida. Esqueça o tesão de viver, a alegria, a presença. Diante desse absurdo, nós somos radicalmente manipulados. O maior exemplo é aquela no Reino Unido, que se afastou da comunidade europeia. Porque na televisão, no outro dia, e eu leio todas as notícias o tempo inteiro, porque eu trabalho com isso,
Muitas pessoas foram filmadas chorando, abraçadas. Por que eu votei? Eu não pensei isso. Muitas pessoas lá se abraçaram. Por que eu votei? Não entenderam por que votou. No Rio de Janeiro, o Witzel, que é um candidato que adora apontar arma, matar, vocês devem estar acompanhando. Este homem, ele tinha 6% de intenção de voto. 6. 4 dias antes da eleição. E ele ganhou com 40%. Isso não existe em nenhum sistema. Isso é manipulação da informação. Infelizmente, é o que nós somos vítima. E, para finalizar, diante de tudo que eu falei, o que é o papel de vocês? É como se vocês pudessem resgatar a escola. É como se o corpo pudesse resgatar a escola. É como se vocês precisassem, é isso que eu estou clamando vocês, a não apenas levar as crianças para o esporte, porque é fundamental o esporte. Salvou minha vida, a sua e a de muita gente. O esporte traz competição saudável. E é maravilhoso competir, não há mal nenhum, porque hoje ou você compete, é um filho da mãe, né, que machuca os outros, ou não compete. Não, entre em competição, sempre respeitando as condições, valorizando o espaço do outro. Não há mal nenhum em eu adorar o que você faz e morrer de inveja do que ele faz, mas eu não quero tomar o que ele faz, não. Eu quero crescer também. Então, eu vou seguir. O que você faz? Eu estudei isso, eu vou estudar o que ele estudou, eu vou crescer. Isso não é mal nenhum. A competição não é o que destrói nossa sociedade. O que destrói é a falta de ética, não a falta o excesso de competição. Então, temos que resgatar o valor da competição saudável, temos que resgatar a ética, que é fundamental para que exista esporte. Qual é a regra 1 do esporte, gente? A ética. Tem que ter a mesma idade, o mesmo peso. Você não vai competir no soco com alguém que é o dobro do seu tamanho, né? Então, onde que a gente aprende ética na sociedade? Lugar 1 onde se aprende ética, que é no esporte. A gente esquece a ética do esporte, dá aula de ética para as crianças, né? Ética quer dizer cuidar do coleguinha. Ninguém cuida do coleguinha porque o professor mandou, né? Cuida por outras razões. Então, ponto. O esporte é fundamental na nossa vida, ponto. Mas eu quero aqui chamar vocês mais para uma coisa. Ajudem os professores a ter corpo. Ganhem corpo vocês mesmos, se vocês não tiverem. Criem situações de presença. Ajudem os professores das outras matérias, ou pelo menos chamem a atenção verbalmente, né, de que as crianças aprendem mais agindo, se movimentando, fazendo passeios, visitando lugares. As crianças aprendem em debate, em pé, discutindo, montando plataformas em que elas possam... O mínimo corpo é necessário. Quando você tem uma pessoa deprimida em casa, sabe o que você precisa fazer com ela para ela melhorar? Antes de tudo, fazer ela andar até o banheiro, porque ela não está indo ao banheiro, ela está usando uma comadre, porque ela não anda, de tão deprimida. Se você conseguir ir ao banheiro e voltar, o seu corpo move um pouquinho. No outro dia, você vai ter vontade de sentar na varanda. É assim, isso é um fato. Você cura a depressão, resolve a depressão, tentando lentamente mover esse corpo e fazer com que esse corpo goste de se mover. Quando ele vai ganhando ação, ele vai ganhando vida. Vida é igual a movimento, que é igual a ação, que é igual a alegria. Tristeza tem a ver com não ação, com não movimento e com falta de vida. Muito obrigado.